Fala, queridos. Boa noite a todos. Desde já agradeço a visita em nosso canal. Aqui, Jair Santos. Que a paz de Deus esteja com todos. Começando mais um programa JS Diálogo, ponto de interrogação, para Campinas e todo o Brasil. Hoje a reflexão da mensagem aqui no nosso programa é com o nosso amigo Antônio Dias, presbítero preletor. Meu amigo, como vai o senhor? Muito bem, graças a Deus. Quero, nessa noite, cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor e ao Senhor também. Deus abençoe. Amém. Meus amigos, escuta essa oportunidade de compra. Montana Preto Sport Utilitário completa, ano 2011, rodas de liga leve, 183 mil km, 1.4, engate, som, alarme, freios ABS, flex, toda revisada, IPVA 2026 pago, 41.750. Contato 19974 11 29 11. Ligue ou manda uma mensagem. Toda empresa ou loja precisa ter um utilitário para adquirir, ou pode adquirir também para trabalhar com frete. Hoje o abraço vai para Alex Figueiredo, que mora na região central de Campinas, São Paulo. Um abraço também para Rafael Mafra, que mora no bairro Jardim do Lago, Campinas, São Paulo. Meus amigos, continua também o sorteio do Pix de R$ 1.000. Então vai lá no nosso canal, se inscreva, escolha no comentário o número de 1 a 5.000. Quando bater 2.000 inscritos, a gente vai sortear o Pix de R$ 1.000. Então vai lá, se inscreva, deixe seu like, compartilhe. Nos ajude nesta caminhada. Meu amigo Antônio Dias, Lucas 10:41 relata. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Meu amigo, discorra um pouco sobre esses versículos. Bom, nós estamos diante de um texto bastante conhecido por nós, no meio evangélico, e é interessante que vai nos relatar sobre a visita de Jesus à casa de Marta e Maria. E nós vemos aqui que esse texto ele vem de encontro às nossas vidas, porque a labuta, o dia a dia, né, os nossos afazeres, muitas das vezes eles querem nos tirar do foco. E o foco nosso é Jesus. E aqui o próprio Jesus ele vai dizer, como o senhor acabou de ler, que Jesus ele diz: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada. A ansiedade, né, a fadiga, ela tem tomado conta dos dias de hoje. Então as pessoas hoje elas têm vivido muito ansiosa, com muitos afazeres e muitas das vezes têm deixado Jesus um pouquinho em segundo plano. Mas aí o texto continua dizendo que ela estava ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas que uma só era necessária. E é lindo porque Jesus agora ele diz para Maria, né? Para Marta, que Maria tinha escolhido a boa parte. E a boa parte é estar ao lado de Jesus. A boa parte é escolher Jesus. Por mais que nós vivemos aí, né, com os nossos compromissos, com os nossos afazeres, nós sempre temos que escolher a boa parte, que é Jesus na nossa vida, como autor e consumador da nossa fé. Pense, meu amigo. Essa passagem é profunda, né? Verdade. Meu amigo, qual a mensagem para essa noite? Deus colocou em meu coração um texto que se encontra em Êxodo, capítulo de número 1, e a partir do versículo de número 8, que vai dizer assim: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Então usaremos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem contra os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. Versículo de número 11. Puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a cidades de tesouro, Pitom e Ramassés. Versículo de número 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim,
lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, além de todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em os que obrigavam com dureza. Nós estamos diante de um texto a qual nos traz à memória o povo Deus, o povo de Israel ali no Egito. E se nós vermos um pouquinho antes, nós vamos ver que José agora ele morre. E agora toda a sua descendência, toda aquela geração, os seus irmãos, o tempo passa e eles morreram. E com esse tempo, com essa geração que agora se foi, a Bíblia, nós começamos ali no versículo de número 8, que vem um novo rei sobre a terra do Egito. E esse rei ele não conhecia quem era José e muito menos a história do povo de Deus. E aqui eu já tenho o primeiro ponto a qual eu gostaria que vocês que me ouvem nessa noite pudessem meditar nesse texto. Há muitos momentos na nossa vida a qual o hoje, o nosso presente, muitas das vezes ele não está sendo conhecido ou reconhecido pelo nosso passado, pelo que nós já fizemos no passado ou pelo que nós já passamos. Mas o certo é que quando nós vemos este rei aqui, que não conhecia quem era José e não conhecia a história do povo, é interessante porque ele também não conheceu o Deus de Israel. Mas eu e você temos que sempre colocar no nosso coração, nós temos que sempre entender que por mais que quem esteja hoje ao nosso redor, quem te conhece hoje pode até não conhecer a sua história, pode até não conhecer o que você já passou lá no passado, mas que você possa ter uma certeza. Deus, ele te conhece. Deus, ele te chamou com um propósito aqui nessa terra. E ele tem promessas na sua vida. Ele tem algo que muitas das vezes quem está do seu lado não compreende. Por quê? Porque assim como este rei, ele não conhecia nem a história do povo e muito menos o seu Deus. Mas eu tenho certeza que se Deus te prometeu alguma coisa, se Deus te chamou para o ministério, se Deus ele te escolheu, é porque ele tem promessas na sua vida. É porque o Deus que te chamou, independente de quem está te deixando de lado, de quem não está valorizando quem você é, você pode ter certeza, Deus está no controle de todas as coisas. E aí o texto continua dizendo que este rei, quando ele vê aquele povo crescendo, aquele povo se multiplicando, aquele povo sendo abençoado, o que ele resolve fazer? Não, eu preciso parar esse povo. Pode ser que se levante uma guerra, ele se volte contra nós, os egípcios. Então nós precisamos usar de sabedoria para poder barrar esse povo. E aí a Bíblia vai nos dizer que ele começa a colocar uma servidão. Ele começa a afligir o povo de Deus. Mas eu acho lindo esse texto porque o próprio texto vai dizer que quanto mais ele afligia o povo, mais esse povo se multiplicava, mais esse povo crescia. E é assim na nossa vida. Quantas das vezes nós somos perseguidos? Quantas das vezes muitos não concordam com o seu jeito de servir a Deus, com a sua maneira de servir a Deus, com o seu jeito de falar do Senhor, de viver, da sua maneira de se colocar diante do pecado, diante daquilo que vem contra os nossos princípios, e muitas das vezes te aflige, te perseguem. Mas eu quero que você entenda nesta noite que quanto mais te perseguirem, que quanto mais te afligirem, que quanto mais o inimigo se levantar contra a sua vida, existe um Deus que fez promessas na sua vida e ele há de cumprir todas essas promessas. E ao povo de Deus é assim. Quanto mais provação, quanto mais luta, mais nós crescemos na graça, mais nós crescemos na presença de Deus. Então pode ter certeza que por mais que nós temos aflição aqui neste mundo, a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus vai dizer, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci, tá? Eu venci. Então, que nós possamos entender, que por mais que passamos por dificuldade aqui
nessa terra, o nosso Deus ele tem promessas e ele há de cumprir nas nossas vidas. O texto continua dizendo que o povo ele foi castigado, que o povo ali, o jugo foi pesado sobre eles. Mas o rei ali não conseguiu ver aquele povo triste, cabisbaixo, ou até mesmo descendo de crescer. Sabe o que eu entendo aqui? Eu quero trazer esse pensamento para você nessa noite. Não deixe que com as aflições, não deixe que o momento difícil, não deixe que as provações na sua vida façam com que você desista ou pare. Pelo contrário, a luta pode estar difícil. Quem sabe o jugo pode estar pesado, mas continue produzindo. Os momentos que nós mais produzimos para o reino é quando nós estamos em provação, em aflição, porque é o momento ao qual nós mais nos achegamos próximo de Deus. Então tenha certeza, esse momento difícil a qual você tem passado, quem sabe dentro da sua casa, dentro da sua família, você pode ter certeza, isso não é para a morte, mas é para a vida. Isso não é para a sua derrota, mas é para a sua vitória. E através dessa aflição, através desse momento difícil, Deus vai te dar raízes, Deus vai te dar estratégia, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida e através da sua vida. Glória a Jesus. O tempo passa, o rei não vê o povo parar ou estagnar. Pelo contrário, quanto mais ele afligia, mais o povo crescia. E aí o texto continua dizendo que aquele rei precisava fazer com que o povo parasse. Aquilo estava incomodando ele, estava incomodando o seu reinado. Foi aonde ele deu o primeiro decreto, a primeira ordem ali para as parteiras, que todo menino homem que nascesse era para ser morto. Então, quando a parteira fosse ali ajudar as hebreias ter o seu parto, dar à luz à criança, se fosse menina, deixava viver. Se fosse menino, a ordem era para que elas matassem ou deixassem com que aquelas crianças morressem. Mas eu acho lindo o texto porque o texto vai dizer que aquelas parteiras, elas temeram ao Senhor. Elas temeram ao Deus de Israel. Elas temeram ao nosso Deus. E a Bíblia vai dizer que elas não fizeram, que elas não cumpriram. Tanto que depois o rei vai questionar, mas a ordem era para vocês estar deixando as crianças morrerem, matarem os meninos, mas o povo continua crescendo, as crianças continuam nascendo, o que está acontecendo? E elas usam ali de uma certa sabedoria e falam para o rei, não, quando nós chegamos para ajudar as hebreias, a criança já nasceu. Nós não estamos entendendo, mas a criança já nasceu. Elas temiam ao Senhor. Na nossa trajetória, na sua trajetória, na minha vida e na sua vida, muitas das vezes Deus usa pessoas que nós não esperamos para nos ajudar. Por quê? Porque existe promessa. Quem sabe aquele que está do teu lado, quem sabe aquele que já foi o seu amigo, quem sabe aquele que já sentou à sua mesa, um dia esqueceu de você. Ou quando ele teve a oportunidade de te ajudar, ele não se importou com a sua pessoa e muito menos com o Deus que você serve. Mas nessa noite eu quero te dizer, através dessa palavra simples e objetiva, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, ele cuida de você aonde você estiver, por onde você passar. Tenha certeza que se for necessário, ele vai usar pessoas como ele usou aqui essas parteiras. Ele vai usar pessoas improváveis para fazer com que você alcance a vitória da parte de Deus e alcance a promessa que Deus tem na sua vida. Existia uma promessa para o povo. E a promessa para o povo não era viver na servidão. Não era viver para sempre na terra do Egito. E é por isso que Deus usou essas mulheres aqui. Mesmo que elas pudessem ter uma pena de morte ou pagar por isso, elas preferiram temer ao Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra está indo de encontro a você nessa noite. A você que está ouvindo essa simples mensagem. Deus é poderoso para usar pessoas improváveis para te abençoar. Para abençoar a sua casa. Para abençoar a sua vida. Materialmente
e espiritualmente, porque Deus ele tem um cuidado para conosco. A Bíblia continua dizendo que quando o rei viu que as parteiras não estavam ali fazendo da forma com que ele pediu e o povo continuava crescendo, ele se preocupou. E nessa sua preocupação ele teve que tomar uma nova decisão. Que decisão era essa? A decisão agora não era somente matar os meninos, mas qual dos meninos que vivessem agora era para ser jogado no rio Nilo. Então, não adiantava se as parteiras deixassem viver aquele primeiro instante de vida. Se deu à luz, a ordem agora era para que todas as crianças nascidas homem fossem jogadas no rio. E aí é onde eu acho lindo esse texto, porque a história ela não encerra aqui. A nossa aprovação, a luta que você está vivendo hoje, não é o fim da sua história. Pode ter certeza. Mas hoje, ao ler esse texto e ao dividir com você esse pensamento, eu sei que Deus tem preparado algo que há de nos surpreender. O extraordinário de Deus vai e pode acontecer na nossa vida. Aquele rei não esperava, mas quando ele deu essa ordem de que todas as crianças meninos que nascessem, fossem jogados no rio Nilo, ele não imaginava de que uma criança nasceria. A sua mãe, Joquebede, esconderia ele por 3 meses. Mas que depois desses 3 meses, essa criança chegaria ao rio Nilo. Mas com um propósito, com um destino. Como que pode uma criança agora ser colocada ali dentro de um cesto de junco, colocado às margens de um rio? Quem sabe a sua mãe esperou ali que ele não vivesse. Quem sabe quem viu aquela cena imaginou que seria o fim, que seria o ponto final. Mas não. Ao colocar aquele menino naquele cesto e naquele rio, Deus tinha um trajeto. Deus tinha um propósito. Eu não sei o lugar onde você está hoje. Eu não sei o lugar onde te colocaram. Mas eu tenho uma certeza. O Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, Ele sabe aonde você está. Mas Ele também sabe aonde você pode chegar. Ele sabe os caminhos. E Ele sabe o seu destino. Creia nele, acredite nele, não desista. Os projetos e os planos de Deus para a sua vida são mais do que nós podemos imaginar. Quem sabe, pastor, eu estou passando por uma aprovação, me lançaram, né, no rio, agora vai ser o meu fim. Não se preocupe. O Deus que fez promessa lá no passado é o mesmo Deus que cumpre elas hoje. É o mesmo Deus que pode cumprir elas amanhã. E eu tenho certeza que Ele há de prover, Ele há de fazer o impossível acontecer na sua vida. Moisés agora ele é colocado naquele cesto. Ele é colocado naquele rio. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que o improvável acontece. A filha de Faraó ouve aquela criança chorar. Agora ela vê aquela criança. E eu acho lindo o texto porque o texto vai dizer que ela ama aquela criança. Ela tem aquele primeiro amor. É como se Deus colocasse no coração dela: ó, esse daqui você precisa cuidar. Esse aqui eu tenho um propósito. Mais uma vez eu te digo, Deus é poderoso para usar pessoas improváveis para te abençoar, se você acreditar nele. Moisés então é tirado daquele rio. E aí o texto continua dizendo: olha o cuidado de Deus. Olha o cuidado que Deus tem para conosco. E aí o texto diz assim: olha, é filho de uma hebreia. O que nós vamos fazer? Daqui a pouco está lá Moisés, sendo cuidado pela sua própria mãe. Deus faz assim.
faz com que a sua mãe o coloca num cesto no rio. Mas é o mesmo Deus que coloca no rio, tira do rio. E agora a sua mãe está criando aquela criança. E eu acho mais lindo estar amamentando aquela criança. Quem sabe ela achou, não, não vou amamentar essa criança. Talvez eu não vou mais vê-la. Mas agora a promessa, o seu filho está ali no seu colo. E ela está tendo a oportunidade de cuidar, de zelar e de amamentar aquela criança. Glória a Deus. São coisas, irmãos, que acontecem somente para aquele que usa a sua fé. Somente para aquele que acredita no impossível de Deus. A sua situação hoje eu não conheço. E quem sabe se eu conhecesse eu não poderia te ajudar, a não ser orar por você. Mas eu tenho certeza que o Senhor que te escolheu, Ele conhece. E quem sabe você está até pensando em desistir. Não desista. O mesmo Deus que falou, pode colocar no rio, é o mesmo Deus que vai trazer o seu Moisés novamente aos seus braços. E o nome dele há de ser glorificado. A Bíblia diz que o tempo passa. E Moisés vai morar no palácio. Moisés vai morar no palácio. E aí nós já sabemos toda a história de Moisés. Ele aprende, depois ele sai dali, ele encontra com o nosso Deus na sarça. E ele é o homem a qual o Senhor usa para poder voltar mais uma vez até onde o seu povo estava sendo afligido. Até onde o seu povo estava ali sendo castigado, estava sendo escravizado. Eu acho lindo esse texto, sabe por quê? Existem personagens aqui como José, que quando teve a oportunidade ele foi usado por Deus e fez a parte dele. Deixou Deus usar ele. E ele abençoou a sua casa, a sua família. Há parteiras aqui nesse texto, no capítulo de número 1, que quando teve a sua oportunidade, ela também fez a sua parte. Ela foi temente a Deus e deixou Deus usar a vida delas. E agora Moisés aparece nessa história. E Moisés agora se coloca no lugar de alguém que estava disposto a fazer a vontade de Deus. Aonde você se enquadra nessa noite, nessa história? Aonde você se enquadra nessa história? Nessa simples mensagem? Qual que é a sua parte aqui? Quem sabe você está igual ao povo sendo afligido? Quem sabe você está tendo a oportunidade de abençoar a vida de alguém, como essas parteiras? Quem sabe o seu chamado é para pregar a palavra de Deus, é para fazer a diferença em uma geração a qual hoje nós estamos vendo que está indo de mal a pior. Qual que é? Qual que é o seu lugar? Será que o seu lugar é um lugar como foi o lugar de Moisés, de libertar o povo, de tirar o povo com a ajuda de Deus da escravidão, da terra do Egito? Eu quero que nessa noite você entenda, independente do lugar onde você está, o que eu e você não podemos esquecer é que Deus tem promessas nas nossas vidas. E que promessa não é somente esperar, mas é buscar, é bater, é clamar, é ir até ela para podermos alcançá-las. Que o Senhor ele possa te usar nesses últimos dias. Que o Senhor ele possa fazer o nome dele ser engrandecido através da sua vida. Evangelho não é somente receber. Evangelho muitas das vezes é sofrer como esse povo sofreu. Mas não negar o Deus de Israel. Mas não negar o seu Deus. Mas não negar o Deus que um dia nos tirou lá do lamaçal do pecado. E independente do lugar onde nós estamos, do momento a qual nós estamos passando, isso não vai fazer com que as bênçãos e as promessas de Deus não aconteçam em nossas vidas. Aquilo que o Senhor te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que o Senhor te prometeu há anos, há dias, há meses atrás, eu não sei há quanto tempo, mas o certo é que Deus fez promessas na sua vida. Deus fez promessas na sua casa. E tenha certeza, se Ele tiver que usar alguém para você chegar, aleluia, até onde Ele quer que você chegue, Ele vai usar.
Mas ele conta comigo, Antônio. Ele conta com você, ouvinte, para ir e fazer o ID do Senhor, que é falar a palavra de Deus, que é servir a Deus com fidelidade, com sinceridade e com certeza aguardar um Jesus que veio aqui nessa terra e, como no começo nós lemos, visitou a casa de Marta e Maria, mas que um dia morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia e nos fez uma linda promessa de que um dia voltaria para vir nos buscar. E nós aguardamos com fidelidade, com amor, com zelo, essa promessa de que um dia ele vai voltar para nos buscar. Permaneça firme nos caminhos do Senhor, porque eu tenho certeza que o mesmo Deus, o mesmo Senhor, que esteve com aquele povo ali na terra do Egito, o mesmo Deus que esteve com aquele povo quando Moisés os tirou ali da terra do Egito e esteve com ele no deserto, é o mesmo Deus que entrou com eles e esteve com eles na nova Canaã, na terra prometida. E trazendo para os nossos dias, Deus pode usar Deus pode usar você, assim como usou as parteiras, assim como usou José, assim como usou Moisés, assim como usou Josué. Deus ele também pode nos usar nesses últimos dias para fazer com que este povo entenda, para que com essa humanidade nos dias de hoje, essa geração do dia de hoje, entenda que existe um Deus que está acima de todas as coisas e que existe um Jesus que é o Salvador e que um dia vai vir nos buscar. Que Deus os abençoe e que o Senhor continue prosperando a vida de cada um de vocês, aonde vocês estiverem e por onde vocês passarem, que o nome do Senhor possa ser glorificado na vida de vocês e através da vida de vocês. Fique com esta palavra em nome de Jesus. Amém, irmão Antônio. Que Deus abençoe o senhor e a família do senhor. Antônio Dias, presbítero preleitor, casado com Cate Almeida, congregando de Belém, Vila Aeroporto, Campinas, São Paulo. Reside no bairro Vila União, Campinas, São Paulo. Se o irmão pregar fora em outras igrejas, o irmão quer deixar o contato do irmão? Meu amigo, nós já temos o compromisso da igreja, né? Mas, como eu disse para o senhor, sempre que nos chamam para falar de Jesus, não importa o lugar, né? Não importa aonde, nós temos que cumprir aquilo que nós pregamos. Então, eu vou deixar o meu telefone aqui, caso alguém queira, tá? É o 019 98115 5287. Quer me dar um abraço para alguém, agradecer? Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar, ao Senhor pela oportunidade, que Deus abençoe sua vida, o seu ministério e que este programa possa continuar crescendo e o nome do Senhor ser glorificado. A minha esposa, Cátia Almeida, os meus filhos, Mateus, Marcos e Giovana, toda a minha família, fica aqui o meu abraço. Amém, obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um programa pela graça de Deus. Para finalizar aqui, vou mandar um abraço para Diego Aleixo, que mora no bairro Satélite 2, Satélite 2, Campinas, São Paulo. Um abraço também para Marise Borges, que mora no bairro Campos Elíseos, Campinas, São Paulo. Até a próxima, fica com Deus.